exportação de café do Brasil, tanto em volume quanto em receita, aumentou quase 50% em fevereiro deste ano, na comparação com o igual mês de 2023. Os dados foram revelados na tarde de hoje pelo relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Os embarques brasileiros de café totalizaram 3.626.000 sacas de 60 quilos em fevereiro de 2024, o que implica crescimento de 48,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em receita cambial, o incremento foi de 47,2% em igual intervalo comparativo, atingindo 757,3 milhões de dólares. Com a performance de fevereiro, as exportações no acumulado dos 8 primeiros meses da safra 23-24 chegam a quase 30 milhões e 700 mil sacas, gerando um rendimento de mais de 6 bilhões de dólares. Esses números representam avanços de 24,3% em volume e de 6,1% em receita. Nos 2 primeiros meses deste ano, o café arábica foi o mais exportado, com mais de 6 milhões de sacas, o que corresponde a 79,38% do total. Apesar de menor volume, a variedade canéfora teve uma evolução de 531,4% em volume embarcado no primeiro bimestre, superando 1 milhão de sacas enviadas ao exterior. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Secafé, o Eduardo Heron. Boa noite, Eduardo. Obrigado por nos atender. Ao que se deve essa melhora nos embarques e ela era esperada por vocês? Seja bem-vindo ao RN. Muito obrigado, João. Uma boa noite a todos. Os embarques de fevereiro realmente foram surpreendentes, diante de nós termos verificado ainda regulares problemas com os embarques, atraso de navios. Mas nós verificamos um resultado para o mês de fevereiro, um resultado extraordinário, impulsionado pelo Conilon. Nós tivemos um crescimento de 550% nas exportações de café Conilon. Esse resultado decorre de 2 fatores. Primeiro, o preço competitivo do café brasileiro no mercado internacional. E o outro ponto que tem deixado o mercado um pouco nervoso está relacionado à disponibilidade do café no Vietnã e na Indonésia. Portanto, esse conjunto de resultados positivos realizados no mês de fevereiro decorre principalmente desses 2 fatores, oferta e preço competitivo. Perfeito, Eduardo. Você citou os atrasos de navios e eles foram mostrados no relatório do Secafé na última semana, especialmente lá no Porto de Santos. Como que fica a situação para este mês? As expectativas continuam sendo ainda um pouco aquém daquilo que o comércio exterior precisa. Hoje, o nosso grande desafio que nós temos hoje no comércio exterior é a disponibilidade de espaços. As cargas continuam chegando nos portos. Quando os atrasos ocorrem, os terminais ficam abarrotados e impedidos de receber cargas. Então, no cenário de fevereiro, nós tivemos conhecimento de que alguns embarques não foram realizados exatamente pelos atrasos de navios, e a nossa expectativa para março não muda, pelo menos nesse primeiro momento. Nós sabemos que ainda há um grande volume de café que será embarcado no mês de março, mas o nosso grande desafio continua sendo a logística. Correto. No cenário internacional, por parte dos nossos compradores, tem algum destaque? Os Estados Unidos continuam na liderança entre os principais destinos do nosso café? João, quando nós analisamos os embarques por destinos, eu vou aqui me referir exclusivamente, para ser um pouco mais genérico, aos embarques por continente. Nós olhamos que os nossos principais compradores, Europa, nós tivemos um crescimento de 45%, América do Norte, 59%, puxado pelo crescimento dos Estados Unidos, e de forma sempre surpreendente, a Ásia, puxado dessa vez no acumulado de janeiro a fevereiro, tanto pela China, com um crescimento de 157% nas compras do café brasileiro, como também Japão. Então, quando nós olhamos esses mercados, principalmente países árabes, que são mercados que estão se desenvolvendo, países produtores, nós ficamos muito felizes com esses resultados, porque mostra que o café brasileiro ele tem sido capaz de atender todos esses mercados, não somente no aspecto qualitativo, mas principalmente
sobre o aspecto da sustentabilidade, atendendo todos esses paladares mais diversos que nós temos aí ao redor do mundo. E como que fica para os próximos meses a nossa capacidade de oferta e o apetite internacional? João, nós temos, esse mercado ainda continua especulando muito quanto à disponibilidade de oferta de café de países produtores, inclusive do Brasil. Então, nós devemos aí ver ainda certas volatilidades de preço, ainda até a entrada da próxima safra. Mas o que a gente percebe é que os fatores internacionais, os fundamentos, têm sido preponderantes para a demanda do café brasileiro. Que a gente nota, a nossa expectativa é que continuará havendo a demanda pelo café brasileiro, não somente agora pelos aspectos de competitividade, mas também com a preocupação com a oferta de café de outros países, mas você também tem aquele cenário do Canal de Suez, que também favorece o café brasileiro. Nossa expectativa é que nesses próximos meses os embarques continuem firmes, mas lembrando que nós vamos entrar, a partir do mês de março, no período de entre-safra. Então, acredito que devemos aí ver, a partir de março, abril, uma pequena redução até a entrada da próxima safra, que temos aí a expectativa de ser uma boa safra em termos de qualidade e sustentabilidade para o mercado internacional. Tá certo. Eduardo, olhando para a economia global, a Organização Internacional do Café prevê que o consumo mundial de café deverá subir mais de 2% frente à safra 22-23. Queria ouvir a sua percepção sobre esse tema, o que pode alterar essa projeção e como que isso pode impactar o mercado brasileiro do grão. João, eu acho que em termos globais, o grande desafio continua sendo o clima. Tanto que parte desse resultado que nós vimos no mês de janeiro e fevereiro decorreu de fatores climáticos ocorridos ali no Vietnã e na Indonésia. Mas essa informação do crescimento de consumo, ela é uma informação muito importante quando você analisa de forma segregada. Por exemplo, mercados produtores têm um potencial de crescimento de consumo ainda grande. A própria Ásia, que é um mercado que vem se desenvolvendo grandemente, puxado pela China. Então, a nossa expectativa em termos de consumo e de mercado global são muito positivas. Qual o nosso desafio nesse momento está relacionado à questão climática, porque hoje, de fato, tem sido o grande desafio da cafeicultura mundial. Somado a isso, claro, não podemos deixar de sempre enfatizar o aspecto logístico. Acreditamos que ainda haverá desafios logísticos ao redor do ano de 2024. O segundo semestre tende a ser um pouco mais desafiador quando você tem uma maior entrada do café brasileiro nas exportações, como você também vai ter de açúcar, como você vai ter de algodão. Então, a nossa preocupação muito mais nesse sentido, desafio climático e logístico para o 2024. Perfeito. Eu conversei com o diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron. Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no RN.